Seguindo com as pregações do livro de São Marcos, vamos ao capítulo 2, no qual se fala da cura de um paralítico, Jesus curando um paralítico. Vamos examinar, destrinchar o texto e ver como Jesus operava milagres. Vamos ver o passo a passo da operação divina, que difere muito do que ocorre em templos religiosos. Vamos ler o texto, vamos examinar com atenção e vamos meditar, refletir. Nós não podemos mais ficar nessa cegueira. Deus cura, Deus faz milagres, mas tudo tem o seu tempo. Segundo, número 2, Jesus cura, Jesus faz milagre, mas tem um motivo. Como o próprio Cristo disse, se não ocorrer milagres, como crerão? Então o motivo é para despertamento de fé. Número 3, Jesus faz milagres, mas é de uma forma verdadeira, sobrenatural, que a ciência não explica, que a lógica humana não explica, que abala a opinião pública, diferente do que ocorre por aí, nas denominações ditas cristãs, aonde você está. Examine o texto comigo. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 até o 12 nós vamos ler, de São Marcos, que nos diz: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali. Aonde? Na casa de Jesus, na sua própria casa. Não era numa sinagoga, não era numa praça pública, era na casa onde o Senhor vivia, ou onde ele estava hospedado. E o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, 4 homens. Não podendo levá-lo até Jesus por conta ou por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar, ou seja, remover o telhado. Era um jeito de destelhar o local onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Desceram o paralítico com a maca no local. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pode ser chamados também de escribas, escritores da lei, ou doutores da lei, esses ligados a tanto escrever a Torá, como sendo também mestre, porque os escribas, de tanto escreverem a Torá, de traduzirem ou simplesmente fazendo a transcrição, eles aprenderam a lei e se tornaram, por processo empírico, doutores também da lei. Então veja bem, Jesus, olha o que Jesus disse: quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Alguns murmuraram, mas Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. Vamos ler o texto.
Então estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, pensando consigo mesmo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações ou em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Jesus indaga os doutores da lei, os censuradores, aqueles que servem mais de pedra de tropeço do que de ajuda para as pessoas. Diz o seguinte: é fácil, o que é mais fácil, o que é mais razoável? Dizer: perdoados estão seus pecados, ou levantar e andar, ou um milagre acontecer em si? Aqui nós temos algumas reflexões para fazer. Primeiramente, muitos podem até pensar o seguinte: será que o paralítico estava enfermo com a paralisia porque tinha pecado? Haja vista que Cristo disse que os pecados dele estavam perdoados? Jesus vai responder isso mais adiante. E nós vamos perceber que não era isto, em si tinha a ver com a questão da mensagem. Porque tudo que Jesus fazia tinha o intuito de mensagem, de edificação e de salvação de almas. O milagre já era uma mensagem de que Deus existia e de que aquele que ali estava falando era o Filho de Deus, corroborando, portanto, que todo aquele ministério de Cristo, todo o ministério da pregação do Senhor Jesus era divino, que o Senhor era o Filho de Deus e que ele era a salvação. É a salvação, mas no momento era no sentido carnal, vamos dizer assim, porque ele estava em carne, o verbo que se transformou em carne. Então Jesus vai e diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então não tem nada a ver com a paralisia, a pessoa que estava com a paralisia porque pecou, e sim porque o Senhor queria passar a mensagem que o Filho do Homem, Filho de Deus, tem na terra autoridade para perdoar pecados, que não era mais necessário fazer sacrifício de animais para perdão dos pecados, que não era mais necessário fazer nenhuma ritualística como se fazia outrora, amando dos sacerdotes, daquilo que estava designado lá pela lei. O Senhor Jesus perdoava pecados automaticamente, sem precisar a pessoa fazer, por exemplo, uma oferta de oblação, por exemplo, um sacrifício de cordeiro ou de qualquer outro animal, de acordo com o que mandava a lei e, como disse o sacerdote. Jesus estava ali sendo maior do que a lei, maior do que o sacerdote, ou seja, como dizem Hebreus, Jesus, sacerdote na lei ou na ordem de Melquisedeque, sendo maior do que o próprio Melquisedeque. Porque o ministério, ou reinado, ou sacerdócio de Cristo é infinitamente maior do que desses terrenos, pois o dele diz respeito à questão espiritual. E eu lhe digo: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Aqui no versículo 11 a gente percebe a autoridade de Cristo, que ele não mandou ninguém pegar o paralítico da maca, que ele não fez oba-oba, que ele não fez propaganda enganosa,
Ele simplesmente disse a palavra de fé: levanta-te e pega a sua maca e vá para casa. E ele, o paralítico, se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E nós não vemos, em muitos casos atualmente, nada igual. Porque você vai para determinadas denominações, você vê o seguinte: cooperadores, obreiros pegando o paralítico, segurando ele, enquanto se coloca a cadeira de rodas em cima do púlpito e faz aquele merchandising falso, fake, de explosão de milagres, de paralíticos curados, e depois devolvem as cadeiras de rodas para aquele paralítico que não foi curado. Ou seja, foi usado para trampolim da própria instituição. Foi usado como não só massa de manobra, mas também como um meio para ganhar-se dinheiro com a propaganda enganosa de cura. O Senhor não está naquela mentira, porque o propósito de cura, quando o Senhor cura, não é para trazer dinheiro para determinadas instituições ou pastores, pregadores, sacerdotes, e sim para a salvação de almas, e sim para testemunho que o Senhor opera no presente tempo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é para que as pessoas creem que existe um Deus bondoso, existe um Deus que cura, que salva, liberta, batiza, transforma e leva para os céus. É para isto, não é para dinheiro, não é para propaganda enganosa, para o bem da cúpula de diretores de instituições religiosas. Então todos ficaram apreensivos, atônitos, espantados com o milagre que viram. Possivelmente estavam acostumados a verem milagres meia pataca, do tipo: ele andou um pouquinho, mas alguém aguentou, alguém serviu como bengala, como aparato ortopédico, entre aspas, claro que não existia na época, vamos colocar como muleta. Mas Jesus fazia o milagre perfeito. Assim como os sinais na época, exatamente, de Moisés no Egito, as 10 pragas eram verdadeiras. Você deve lembrar que tinha lá os adivinhadores, os mágicos do rei Faraó, que faziam coisas parecidas àquilo que Moisés fazia. Mas teve um dado momento que lá fora feito exatamente a disputa para ver quem era e quem não era. E a vara de Arão, de Moisés, comeu aquelas outras varas ou serpentes, entre aspas, mostrando que o Senhor é Deus. Assim como o Senhor mostrou que o Senhor é Deus para os profetas de Baal, que fizeram a disputa qual seria o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro desceu fogo, mas o Deus de Baal não. E aqui, quem serve o Senhor Jesus Cristo, e Ele querendo, acontece milagres perfeitos. O milagre advindo de Deus e não fabricado pelo homem, ele é perfeito. E ele não precisa nem de contato físico, simplesmente palavras proféticas, de fé, de toque, de sensibilidade. Você, se for parar para analisar os milagres que Jesus fez, dificilmente ele tocava. Tivemos alguns casos, como por exemplo, tocou no esquife, mandou parar, mas lançou uma palavra.
Os paralíticos, se analisarmos, dificilmente o Senhor, para não dizer nunca, pegava na mão, simplesmente dava a palavra profética. Nós temos relatos dos apóstolos que já não tinham a mesma capacidade ou dom, eu diria, perfeito do Senhor, ou melhor dizendo, não eram melhores do que o Senhor, que tinham que pegar na mão, mas só pegava também na mão. Logo, o paralítico ele saía caminhando sozinho, como foi aquele que estava mais de 30 anos ali na Porta Formosa. Então esses são os milagres verdadeiros. Deus honra a fé das pessoas. Eles foram lá, levaram um local onde estava Jesus, uma casa, não era uma igreja, não era um templo, era uma casa de oração. Porque a casa de Deus é chamada casa de oração. E onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali está Ele. Ali está a casa de oração. E a casa de oração no sentido espiritual, que nós estamos falando no sentido simbólico, ela não tem um lugar físico, e sim seria a casa de oração, a reunião em si dos irmãos. E no sentido espiritual, que é no sentido também simbólico, mas é do lado espiritual, nós somos as verdadeiras casas de Deus, os templos do Deus vivo, as casas de orações. Nós podemos orar em casa e o Senhor nos ouve. Nós podemos orar na rua, no trabalho, onde for, o Senhor nos ouve, porque nós somos o templo da habitação do Espírito de Deus, que faz a obra de Cristo na terra, que completa essa obra. Então, meus caros, olha que mensagem linda, parando para analisar quantas lições nós temos nesses 12 versículos. Nós temos, primeiro, Jesus estava em casa, porque tem gente que tem uma idolatria a templos religiosos, a lugares físicos, que acha que o Senhor não opera fora, é só lá dentro do templo. Porque foram enganados, principalmente por lobos devoradores que dizem que só lá tem a cura, que só lá faz isso, faz aquilo, porque depois eles cobram o milagre. Mas aqui nós percebemos que o Senhor Jesus não cobrou por nada. De graça recebeu você, ou de graça recebeste, de graça dai, foi o que Jesus disse em outra passagem. Mas isso os expertos não pregam. Então, detalhe, independe do lugar para o Senhor operar. Estando Deus ali, a operação. O Senhor estava em casa e a multidão estava reunida e ele pregando o evangelho. E por isso que ele disse para aqueles que apareceram no meio da pregação, levando o paralítico, disse, na realidade, para o paralítico e para todos: os teus pecados são perdoados, meu filho. Querendo salientar, deixar bem claro que Ele é a porta de salvação, o caminho, a verdade e a vida. Que Ele perdoa pecados. Que Ele faz tudo. Ali Ele aproveitou, olha só que lindo, Ele aproveitou o milagre para falar mais sobre a mensagem do reino, para se revelar mais ao povo. E tem gente que, quando prega, porque são avarentos, não fazem essa união de pregar uma mensagem cristocêntrica, verdadeira, e acontecerem milagres. Não faz essa ligação, essa ponte de milagres e mensagens para a salvação ou vice-versa. A mensagem desses é só prosperidade, prosperidade, teologia de prosperidade, e por isso que o povo é enganado, porque não examina essas escrituras. Jesus teve casa na praia, Jesus era rico, só isso. Porque eu só penso no viu mental.
Eles só pensam na moeda, na plata, no money, no dinheiro. Aqui nós não vemos nenhum interesse mercantil do Senhor, a não ser de salvação, a não ser de cura. Que lindo isto. E os murmuradores, como sempre, quando se prega fora daquilo que eles têm em mente, eles ficam murmurando como foram os doutores da lei. Não, esse está blasfemando. Ora, se ele tem poder para perdoar pecados. O Bruno está pregando fora daquilo que nós aprendemos, isso aí é um herege. O fulano de tal está pregando fora, isso aí é um herege, isso é isso, isso é aquilo. Mas se a pessoa está pregando dentro do texto sagrado, pois um texto fora do contexto vira pretexto para heresia, ela não está pecando, ela está pregando a verdade. E Jesus então diz, qual que é mais fácil? Se ele não fosse filho de Deus, mais fácil era dizer, os pecados são perdoados. Assim como os sacerdotes faziam, não, os pecados de Deus estão perdoados, porque milagre aqui é bem difícil. Mas o Senhor não só perdoava, mas também curava. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer perdoar os nossos pecados. E Ele quer sarar, curar todas as nossas enfermidades. Claro que tudo tem um preço, tudo tem um tempo e a permissão de Deus. Nós não vamos viver aqui para sempre, mas Ele está disposto a honrar a nossa fé. Se tivermos fé como um grão de mostarda, já é grande coisa. Tudo tem a permissão dele. Nada que acontece não é permissão dele. Tudo tem a permissão dele. Então nós temos que crer nessa palavra. E principalmente os milagres, as bênçãos que Deus permite acontecer, sempre tem um motivo, sempre tem uma lição que a gente pode extrair dali. Aliás, não só os milagres, mas tudo em nossa vida, até os momentos ruins. Não é só os momentos de vitórias, de bonança. Basta a gente analisar, pois o Senhor sempre está nos abençoando no sentido de nos ajudar a amadurecer na fé. Se passamos de sabores, é para a gente aprender alguma coisa. Se passamos por momentos de bênçãos, de vitórias, do mesmo jeito. E se o Senhor quer curar, Ele cura. Se Ele não quer, se quer levar, Ele leva. Ele é o dono da vida, Ele pode tirar, Ele pode ressuscitar, Ele pode fazer o que bem entende. Não é de acordo com as denominações aí que dizem, você tem que fazer guerra com o Senhor, você tem que ter a própria bênção, você tem que lutar, você tem que colocar Deus contra a parede, porque você não pode ser esse derrotado, esse fracassado, você tem que ter a cura, o milagre agora. Não adianta exigir, Deus é que sabe, você pode ter fé, Deus pode olhar a sua fé. No entanto, se Ele quiser curar, Ele cura, se Ele quiser não curar, Ele não cura. E muito menos utilizar o nome do Senhor em milagres e propagandas enganosas para lucrar. Esses líderes religiosos, eles vão pagar o preço. É você que está equivocado, enganado nessas instituições, observa a palavra de Deus. Não siga o Bruno, siga a palavra de Deus. O que eu li, leia e releia e medite em São Marcos 2, do versículo 1 ao 12. Pense o que está ali, tá? Deus abençoe. Estamos nas mãos do Todo-Poderoso de Deus. Continue firme e forte, acreditando que tudo tem a mão de Deus e tudo se cumpre de acordo com a sua própria vontade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Glória a Deus. Paz a todos.